Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma reflexão sobre a Palavra de Deus. Para a reflexão de hoje, intitulei ela como De Saulo para Paulo. E o texto base que eu vou usar está lá em Atos 9, de 1 a 9. Saulo era um homem que conhecia muito bem o Antigo Testamento, as leis de Deus. Ele foi ensinado por Gamaliel, um dos homens mais sábios daquela época. Então Saulo não era um ignorante que apedrejava, ajudava a matar os cristãos porque ele era ignorante. Não, muito pelo contrário. Saulo era um homem muito culto. Mas ele acreditava que estava fazendo certo. No apedrejamento de Estevão, as testemunhas colocaram suas vestes aos pés de Saulo. Ou seja, ele segurou, vamos dizer assim, as vestes daqueles que apedrejaram Estevão. E Estevão era um homem que reconhecia Jesus Cristo como o Messias. Então, quando Saulo solicita as cartas para ir até Damasco e lá entrar nas sinagogas e prender aqueles que criam em Jesus como Messias, ele achava que estava fazendo certo, que aquelas pessoas eram hereges, que não conheciam a Deus, que estavam fazendo coisas contrárias às leis de Deus. Então ele achava que estava fazendo sempre o certo. A Bíblia não relata, mas eu consigo imaginar quando Deus olhava para Saulo, quando Jesus olhava para Saulo e via Saulo ser tão destemido nesse sentido de ir atrás dos messiânicos, né, dos judeus messiânicos, prender eles, trazer eles para Jerusalém ou até apedrejá-los até a morte. Quando Jesus olhava para isso, ele via assim, como esse homem é um homem que está tentando fazer a vontade de Deus, mas é que ele não me conhece. A partir do momento que ele me conhecer, ele vai ter a mesma atitude, ou o mesmo fervor em pregar o Evangelho. Eu acho que quando Jesus olha para nós, querido, ele nos vê as nossas características, vê o nosso entusiasmo em algumas coisas e pensa, poxa, quando essa pessoa me conhecer, quando essa pessoa reconhecer que eu sou o Senhor e Salvador da sua vida, ela vai usar todas essas características e entusiasmo para pregar o meu evangelho. E isso será maravilhoso. Eu acho que não foi diferente com Saulo. Saulo teve a mesma oportunidade, né? Eu acho que isso tanto é praticamente uma verdade, que foi Paulo, então, que escreveu a maior parte do Novo Testamento. Foi escrita por ele. Ele era chamado de o apóstolo dos gentios. O evangelho chegou até o Brasil, querido, nos alcançou. E com certeza, Paulo teve uma grande influência nisso. Em o evangelho ter ido tão longe como foi. Nesse dia, eu quero orar por mim e por você, para que tenhamos o mesmo fervor em pregar o evangelho, como temos fervor para outras coisas, para acreditar num time de futebol, né? Torcer por um time, ou acreditar em outras coisas. Que a gente possa ter o mesmo fervor em pregar o evangelho, como foi com a vida de Paulo, né? Que antes era Saulo, no caminho de Damasco teve um encontro com Jesus, e dali em diante a sua vida foi mudada. Então, em nome de Jesus, que Deus possa fazer isso comigo e com você. Amém?